Marilyn Monroe é inegavelmente um ícone que mudou para sempre a cultura pop, mesmo em sua época. Ela não foi a primeira loira bombástica do cinema, mas sua presença explosiva foi o suficiente para que outros estúdios e mídias rapidamente corressem para encontrar a sua própria Marilyn, a fim de ganhar público. Este é o Sociocrônica e nós vamos conhecer algumas divas quase esquecidas da sétima arte. Cleo Moore conquistou manchetes publicitárias com o famoso beijo de 5 minutos ao vivo na televisão e quando se casou com o filho de um governador por 6 semanas e prometeu se lançar candidata em 1960. Ela estreou em 1948 e era a aposta da Columbia em 1952 para rivalizar com Marilyn. Ela até apareceu em filmes como Alma de Pecadora e The Other Woman, em 53 e 54, mas nunca conseguiu estourar de fato e se retirou do cenário em 1957. Então, casou com um empreendedor imobiliário multimilionário e encontrou sucesso como mulher de negócios no ramo, falecendo durante o sono em 1973, 6 dias antes de completar 44 anos. Nos anos 80, contudo, a televisão começou a reprisar seus filmes interpretando garotas malvadas em filmes do gênero noir, e ela atraiu fãs, finalmente estourando já depois de morta, e ganhando a alcunha de Rainha do filme B das Bad Girls, provando que nunca é tarde para ser um ícone. Apelidada de Marilyn Britânica, Diana Dors foi um dos maiores sex symbols do cinema britânico. Em 1951, ela conheceu Dennis Hamilton enquanto filmava Uma Ponta Sem Crédito e eles se casaram 5 semanas depois. O marido então investiu naquela imagem sensual platinada e assim ela foi ganhando destaque, aumentando seus salários até estourar no mercado. Mais tarde, porém, ela diria: Hamilton me promoveu estritamente como símbolo sexual, nunca como atriz, mas serviu ao seu propósito e na época foi divertido. Eles chegaram a arriscar carreira em Hollywood, mas não conseguiram de primeira, e ela foi mesmo boicotada várias vezes pela imprensa. Ela se tornou um objeto de desgraça, desonra, má vontade e ridículo, disse em 1958 o estúdio RKO. Entre suas aventuras, foi traída por Hamilton durante uma filmagem, escapou por pouco de morrer num incêndio acidental em casa, ficou famosa por festas badaladas, declarou falência várias vezes, mas se consolidou no cinema europeu. Eles ainda acham que só sou boa para os papéis de loira burra que desempenhei 5 anos atrás, disse uma vez. Em 1984, aos 52 anos, deu entrada no hospital após desmaiar com dores de estômago e não sobreviveu. Conta-se que antes de morrer, ela deu ao filho um pedaço de papel com metade de um código que levava a uma fortuna espalhada pela Europa. A outra metade estava com o marido, Alan Lake, mas ele se matou 5 meses após a morte dela e o código dele se perdeu. O filho contratou criptologistas para decifrar o mistério, mas não descobriu se o dinheiro é real ou está perdido, rendendo juros há mais de 3 décadas. Mamie Van Doren, ao lado de Marilyn Monroe e Jayne Mansfield, ficaram conhecidas como os 3 M's por suas presenças marcantes no cenário da época, sendo que Mamie deveria ser a Marilyn da Universal Studios. Ela foi descoberta num concurso de Miss pelo famoso empresário Howard Hughes, com quem namorou por vários anos. Embora Mamie fosse uma garota da Broadway, de peças de teatro e musicais, logo se sentiu pouco aproveitada e sempre colocada em papéis pequenos. É quando ela começa a interpretar garotas mais provocadoras e sensuais em filmes B. Em 1957, ela apareceu em Untamed Youth e provavelmente foi a primeira atriz a cantar rock and roll num filme, impulsionando o gênero e adotando uma imagem punk que a afirmou como figura cult. Hoje, Untamed Youth é considerado um clássico cult. Mamie também contou que, certa vez, sentada num departamento da Columbia Pictures, Marlene Dietrich apareceu e começou a flertar com ela, e ela ficou sem reação. Mais tarde, ela ponderou:
Hoje eu saberia o que fazer. Eu talvez teria flertado de volta com ela. Eu teria aceitado isso. Entre suas frases memoráveis está: eu não uso mais calcinha. Isso assusta os lobos de Hollywood, tanto que eles não sabem o que puxar. Então, eles me deixam em paz. Sherry North começou a carreira dançando para militares da Segunda Guerra, até estrear em musicais e conseguir pontas por Hollywood, passando pelos estúdios da Paramount e Columbia, mas era sempre deixada de lado por sua aparência gordinha. Até que em 1954 ela assina com a 20th Century Fox, mesma produtora de Marilyn Monroe. E é aí que Sherry descobre que o estúdio a contratou como uma forma de ameaçar Marilyn. Em 1955, ela até apareceu numa capa da Life onde se lia: Sherry North assume o lugar de Marilyn Monroe. Ela consegue certo destaque, às vezes substituindo Marilyn em filmes, mas não emplaca muitos sucessos, e nos anos 60 sua carreira congela. Em 1969, ela apareceu ao lado de Elvis Presley em um dos últimos filmes dele, Lindas Encrencas, As Garotas. É nesta época que consegue se reerguer, aparecendo em longas de faroeste, programas policiais e dramas médicos, revelando dom para comédia e filmes de televisão. Em 1980, num curioso revés, ela encarnou a mãe de Monroe em Os Amores de Marilyn. Diferente de outras, Sherry se permitiu envelhecer normalmente diante das câmeras, por vezes nem usando maquiagem, e diz ter sido rejeitada para vários papéis dramáticos por causa disso. Ela morreu em 2005 de uma cirurgia de câncer aos 73 anos. Joey Lansing ficou conhecida como a Marilyn Monroe da televisão. Sua carreira começou em 1948, mas novamente ficou marcada por atuação em filmes de baixo orçamento. Ser loira e curvilínea, pode-se dizer, foi uma espécie de bênção mista, disse ela. Eu sempre fui categorizada somente como uma garota glamurosa e apenas isso. Foi muito limitante. Fui retida pela minha imagem. Ela foi descoberta aos 14 anos por um produtor e assinou com a MGM, mas nunca obteve grandes êxitos nas telonas. Enquanto fazia faculdade, o escritor Bob Combs a viu e escreveu um papel só para ela. Assim, ela entrou para o The Bob Cummings Show, interpretando a modelo Shirley Swanson em inúmeros episódios. Ela também apareceu nas Aventuras de Superman, num episódio de 1958, onde derrotou Lois Lane para se casar com Superman. Só em 1956 ela apareceu em mais de 200 programas de TV e mereceu uma estrela na Calçada da Fama por suas contribuições para a televisão. Também arriscou carreira na música, saiu em turnês por boates no início dos anos 60 e suas apresentações foram bem documentadas por revistas da época. Porém, as músicas que gravou se perderam e mal se tem certeza se um dia fez um álbum de verdade. Joey Lansing morreu de câncer de mama em 1972. E é claro que não podemos esquecer da maior concorrente de todas as imitadoras de Marilyn, Jayne Mansfield, apelidada de Marilyn Monroe dos pobres. Jayne também não obteve uma presença tão duradoura assim nas grandes telas, embora tenha obtido momentos marcantes como em 1956 com o musical Sabes o que Quero, ou no drama Ciúme, Tempero do Amor do ano seguinte, onde se estabeleceu como uma atriz séria e recebeu um Globo de Ouro por sua dançarina burlesca. Na verdade, ela se projetou melhor no teatro, lotando peças na Broadway, onde às vezes até satirizava a sua rival Marilyn. Sua carreira se deu melhor por suas performances em boates e shows, ou com aparições em promoções de supermercado e estreias até de açougue, onde topou fazer presença em troca de alguns quilos de carne. Ela tinha formação clássica em piano e violino, e cantou em trilhas sonoras de filmes e lançou 2 álbuns, um deles descrito pelo New York Times como uma leitura de 30 poemas estranhos em uma voz rouca e urbana de bebê. Acessem o card para ver o que já falamos dessa diva inteligente e polêmica, com um QI maior que o de Einstein e que certamente foi a primeira influencer a viver de publicidade da história.
Loiras, inteligentes e ousadas, essas mulheres foram a prova de uma época em que o cinema não se importava em colocar atrizes talentosas como cópias, meros objetos de atração de público, em detrimento de suas verdadeiras personalidades e belezas naturais.